Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos tratando aí sobre estudos sobre Israel. Nós estamos mencionando as tribos e agora nós estamos falando um pouquinho do leão da tribo de Judá. Na bênção de Jacó com os seus filhos, chegou o momento de abençoar Judá. E aí nós temos muita coisa para se estudar sobre esse assunto. Lembrando a bênção que nós temos, a nação de Israel trouxe o libertador ao mundo, que grande presente. Hoje nós queremos ler, estudar, só ele pode abrir o livro. Quem? O leão da tribo de Judá. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 5, que diz assim, ó: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Como devemos agradecer a nação de Israel, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, único digno de abrir o livro, único digno de desatar os selos. Nunca houve outro, não haverá outro. Só ele tinha esse direito e esse poder. Coloquei 3 slides para tratar deste assunto. E o primeiro deles, o leão da tribo de Judá, mencionado no livro de Apocalipse 5, e também que ele era o único que poderia abrir o livro. Afinal, que livro é esse? Vejamos. Ao examinarmos o versículo 5 deste capítulo, vimos que o Cordeiro venceu para abrir o livro e para lhe desatar os selos. Veja a clareza na voz de um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. A identidade deste que venceu para abrir o livro é inquestionavelmente precisa, tratando-se do Senhor Jesus Cristo, o libertador prometido em Gênesis 3,15, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Como ele mesmo afirma: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16. É preciso atentar para alguns detalhes únicos nas Sagradas Escrituras. E um desses é que somente o Senhor Jesus Cristo é chamado de Cordeiro de Deus. Ninguém mais. Só ele é o Cordeiro de Deus. Lembra da frase de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algo que foi mencionado anos antes por João Batista. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Novamente lembramos que está escrito que o Cordeiro venceu para abrir o livro. Ora, qual a finalidade de toda a obra realizada pelo ministério do Senhor Jesus Cristo? Tudo para nos salvar. Sendo assim, se a própria Bíblia que afirma que o Senhor Jesus Cristo venceu
para abrir o livro e para lhes desatar os selos. É evidente que este importante livro tem relação direta com a vitória do Senhor Jesus Cristo em prol de nossa salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Está entendendo a importância da tribo de Judá? O cumprimento da profecia de Gênesis 3,15? Deus prometeu que um libertador viria, e ele iria vir de alguma nação. Qual a nação que Deus escolheu? A nação de Israel. Das 12 tribos, a tribo de Judá. Foi Deus que escolheu. Deus não erra. As promessas de Deus não podem ser quebradas. Nunca. Então elas vão se cumprir. Deus prometeu, o leão da tribo de Judá chegou. E o último slide. Com um estudo simples, Apocalipse 5,5, vemos que o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro, venceu para abrir o livro. Na verdade, para que o livro possa ser aberto, antes é necessário que lhe sejam desatados os 7 selos. Mas nosso objetivo agora é identificar que livro é este, e não o significado dos selos. A Bíblia explica a própria Bíblia. Sendo assim, um livro se autoexplica ou outro livro faz sua referência. Nesse caso, o próprio Apocalipse traz sua própria explicação, quando diz: o livro desta profecia. Vejamos, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. O livro da vida, o livro do Cordeiro. Nós vamos ver amanhã o nosso nome escrito naquele livro. Só um era digno de abrir: o Cordeiro de Deus. De onde ele viria? Da nação de Israel, de uma das 12 tribos, da tribo de Judá. Que presente, que herança maravilhosa a nação de Israel deixou para nós. Quando a palavra de Deus nos diz: benditas serão todas as nações da terra. Quando Deus prometeu isso a Abraão, de Abraão viria o descendente, o libertador, e todos seriam abençoados. Todos aqueles que creem têm um nome escrito no livro da vida. De onde? Da nação de Israel. Por isso, o mundo tem que respeitar, o mundo tem que entender que a nação de Israel foi separada por Deus. Se existe uma predestinação, a nação de Israel, esta sim, é predestinada. Essa predestinação existe. Na nação de Israel, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, fala da predestinação da nação de Israel, não na igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é uma doutrina errada, é uma doutrina calvinista errada, mas sobre a nação de Israel, sim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte a amar mais e mais a nação de Israel, a amar o povo judeu e entender quantos benefícios eles já trouxeram para esta humanidade. Que Deus nos abençoe, que Deus dirija a vida de cada um de nós. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse momento. Obrigado, Senhor, pela tribo de Judá, vinda da nação de Israel. E assim, Deus, o libertador, o salvador, o leão da tribo de Judá. Obrigado, Pai. Continua nos ajudando e compreendendo cada dia mais quem é Israel. E assim, Deus, dar total apoio, como ensina a Tua palavra. Abençoa as vidas que assistem e ouvem, ó Deus, estas mensagens. Dá uma bênção especial em cada lar. E que assim, Deus, essas pessoas também possam nos ajudar na divulgação desse trabalho, expandindo para mais pessoas. E que assim, Deus, o nome do Senhor seja engrandecido. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.